Olá, queridos! Hoje nós vamos conhecer os detalhes do que aconteceu no dia da cerimônia da consagração de Arão e seus filhos ao sacerdócio. Nós vimos as orientações dadas por Deus em Êxodo 29 e depois vimos rapidamente o que aconteceu no dia da inauguração do tabernáculo. Mas hoje nós vamos ver os detalhes do que aconteceu de fato no dia da consagração. Como eu já disse para vocês, essa repetição de fatos da Bíblia faz parte da didática divina, para que nós tenhamos uma visão geral daquilo que realmente Deus quer que nós guardemos no nosso coração. Então, aproveite as repetições para memorizar os fatos e os ensinamentos que eles nos trazem. Deus orientou Moisés a preparar essa cerimônia com o objetivo de consagrar Arão e os seus filhos para ministrarem diante dele como sacerdotes, cumprindo assim o seu propósito. Há muito que aprender por analogia nesta cerimônia de consagração. Por exemplo, em Jesus, nós, cristãos, somos um sacerdócio santo e real, separados para o seu propósito e a sua vontade. E ele usa esses mesmos princípios para cumprir o seu objetivo nas nossas vidas. O Senhor ordenou que todo o povo de Israel se reunisse na porta do tabernáculo, porque a cerimônia de consagração seria pública. Da mesma forma, os nossos ministros, hoje em dia, devem ser ordenados em assembleia pública, para que o povo possa mostrar a sua aprovação, professar seu propósito de obediência e orar para que o Espírito de Deus seja derramado sobre eles. Toda a cerimônia de consagração de Arão e dos seus filhos foi planejada por Deus e não por Moisés. Seria algo novo e bem diferente para todos eles. O primeiro ato foi lavar Arão e os seus filhos com água. Todos os ministérios sacerdotais começariam com a purificação. Essa purificação foi um ato único. Dali em diante, eles só precisariam lavar as mãos e os pés na bacia de bronze, que ficava na entrada do tabernáculo, lembra? E, assim como os sacerdotes do Antigo Testamento, todo cristão é lavado pela ação da palavra de Deus e pela obra regeneradora do Espírito Santo. E isso, claro, só foi possível a nós por causa da morte do Senhor Jesus na cruz. Depois de ser limpo, Arão foi o primeiro a colocar as roupas sacerdotais dadas por Deus. Os detalhes da roupa maravilhosa de Arão você pode conferir no nosso vídeo de Êxodo 29, clicando no link que está aparecendo aí na sua tela, ok? Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu todos os utensílios que seriam usados no serviço do Senhor no tabernáculo. Depois ele derramou o óleo da unção na cabeça de Arão. A partir de então, ele seria separado para o serviço de Deus. Uma vez ungido com o óleo da unção, o tabernáculo não era mais apenas uma tenda. O altar não era apenas um lugar onde ficava queimando uma fogueira o tempo inteiro. Arão não era mais um homem comum, ele era um sacerdote do Deus vivo. O óleo, para nós, é um símbolo do Espírito Santo. E assim como os sacerdotes do Antigo Testamento, todo cristão tem a unção sobre a sua vida para que possa andar pela fé em santidade. Em seguida, foram feitos os sacrifícios pela expiação dos pecados de Arão e dos seus filhos, para que fosse selado o compromisso deles com Deus. E isso só foi possível depois das 3 etapas cumpridas na cerimônia: a purificação, a unção e então a expiação. Depois, começando por Arão, Moisés pegou um pouco do sangue do sacrifício e colocou na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no dedo do pé direito de cada um deles. Deus queria que a vida da vítima do sacrifício marcasse os seus sacerdotes consagrados. Em seguida, Moisés pegou um pouco do óleo da unção, misturou com o sangue que estava sobre o altar e borrifou sobre Arão e as suas roupas e sobre os seus filhos e as suas roupas.
Veja que só o sangue não era suficiente. Deus queria sangue misturado com óleo. Deveria haver uma combinação do sacrifício com o Espírito, representado pelo óleo da unção. Como disse Charles Spurgeon, nós precisamos conhecer aquela dupla unção, o sangue de Jesus que limpa e o óleo do Espírito Santo que nos perfuma. É bom ver como esses dois se misturam em um. É um erro terrível colocar o sangue e o óleo em oposição. Eles devem sempre andar juntos. E para terminar aquela cerimônia de consagração, Moisés disse a Arão que cozinhasse ali mesmo, na porta do tabernáculo, as porções de carne que haviam sido apresentadas a Deus para que ele e seus filhos comessem com o pão. Comer significava uma relação contínua do sacerdote com Deus. A cerimônia de consagração de Arão e dos seus filhos durou 7 dias. Durante esse período, eles deveriam permanecer na porta do tabernáculo, comendo o carneiro da consagração e o pão da consagração. Veja que a cerimônia de consagração não foi rápida e fácil. Levou tempo, reflexão e uma consciência constante de sacrifício e expiação. E ainda hoje, Deus tem o seu próprio processo de consagração e preparação dos seus ministros. De uma outra forma, Deus continua exigindo que os seus sacerdotes sejam lavados, vestidos, ungidos, sustentados e separados do seu jeito. Caso contrário, não poderão exercer o ministério diante dele. Negligenciar isso é invalidar o ministério. O contraste entre as vidas pecaminosas dos sacerdotes e a vida e obra do grande sumo sacerdote Jesus Cristo, para o qual esses sacerdotes apontaram, fica evidente em Hebreus, capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 14. Vale a pena você ler esse texto com calma. Depois de 7 dias, Moisés voltou à porta do tabernáculo. Qual seria o próximo passo para Arão e os seus filhos? O que aconteceria dali para frente? É o que nós veremos amanhã. E eu espero você. Até lá!